Hoje eu tô aqui na cidade de Lisboa, visitando Lisboa 5 anos depois. Eu morei aqui em Lisboa, tive muito boas experiências, tive péssimas experiências. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Um vídeo pra gente bater um papo aqui de conselhos pra quem tá imigrando pra Europa, pra quem tá mudando aqui pra Portugal. Quero contar pra vocês algumas das coisas que aconteceram comigo, reviver um pouco das coisas aqui em Lisboa, mostrar as coisas legais, encontrar alguns amigos. Tô aqui em Odivelas, que é onde eu morava, exatamente na casa que eu morava, pois a gente faz boas amizades aqui. A gente faz boas amizades quando a gente se muda pra Europa, a gente encontra boas pessoas. Essa casa era uma coisa muito legal que eu tinha morando aqui nessa cidade. A dona dela se tornou minha amiga e durante todo o ano de 2018 até 2019, em julho, quando eu me mudei pra Barcelona, eu morei na mesma casa com as mesmas pessoas. Éramos 3 pessoas que dividíamos casa. Não era uma pessoa aproveitadora que queria cobrar aluguel abusivo pra pagar o próprio aluguel, que é uma coisa muito comum aqui na Europa. A pessoa aluga uma casa e aluga os quartos para não precisar pagar o aluguel dela própria. Na maioria das vezes com um valor um pouco abusivo, porque na maioria das vezes é assim que funciona. E nem tudo é flores quando você muda aqui para Europa, principalmente aqui em Portugal, que foi para onde eu imigrei pela primeira vez. Tô revivendo aqui um caminho que eu fazia todos os dias até o metrô de Odivelas para ir trabalhar. Quando eu cheguei aqui eu trabalhava num restaurante lá no centro de Lisboa, que é onde a gente vai passar longe, inclusive hoje, porque eu não tenho a mínima vontade de ir para aqueles lados, porque não foi nada agradável. A única coisa agradável foram as amizades que eu fiz lá, que eu mantenho até hoje, inclusive. E um dos grandes erros que as pessoas cometem quando elas imigram, criar uma grande expectativa, achar que tudo vai ser maravilhoso. E não vai. Um outro erro muito grande que a maioria das pessoas cometem, que eu cometi, é acreditar demais nas coisas e nas pessoas. Eu não tô dizendo que você não deve acreditar em nada e nem em ninguém, mas você não deve acreditar totalmente em nada e nem em ninguém. Porque nem sempre as pessoas querem somente te ajudar. Não existe uma pessoa totalmente 100% boa. Tudo tem um retorno, tudo a pessoa tá querendo algo em troca, por mínimo que seja, mesmo que seja um sentimento, mesmo que seja um carinho. E por que eu tô falando isso? Porque eu era esse tipo de pessoa. Eu vim do Brasil muito inocente, acreditando em tudo, achando que tudo ia ser maravilhoso, e não. Na verdade, eu tava me preparando para viver talvez o pior da minha vida que eu podia viver, que colaborou muito no meu crescimento. Eu não tô dizendo que para um crescimento ou para uma evolução as pessoas têm que sofrer. Não, isso não é obrigatório. Aliás, sem sofrimento é muito melhor. Eu gostaria muito de ter vivido tudo sem sofrimento, mas não foi o caso. Eu cheguei aqui em Lisboa em março de 2018. Sem dinheiro, sem documentos, sem residência. Residência é a permissão para você viver aqui no país e poder trabalhar legalmente. E com sonhos e acreditando em tudo que me falavam. E todos esses foram os meus maiores erros. A falta de preparação, a falta de planejamento financeiro e um pouco mais de pé no chão. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava num restaurante, como eu disse lá no começo do vídeo. Um restaurante de comida brasileira. E foi meu único emprego aqui em Lisboa, durante 1 ano e meio. Até o dia que eu fui embora, eu trabalhei lá até o dia anterior a eu ir embora para Barcelona. O emprego era legal, eu não tô falando que era ruim. Era legal porque eu lidava com pessoas muito legais, clientes. Eu ouvi histórias, eu adoro ouvir histórias, eu adoro contar histórias, isso vocês já perceberam. Mas o ambiente do trabalho em si era completamente tóxico. E quando eu mudei pra cá, era necessário somente um contrato de trabalho para você se legalizar no país. Hoje eu não sei já como funciona direito. Eu posso até pesquisar com alguns amigos e depois fazer um vídeo sobre isso. E eu fiquei todo o tempo trabalhando nesse lugar com a promessa de ter um contrato de trabalho e nunca dava. Era amanhã, era depois de amanhã. Semana que vem eu vou ver isso. E nunca aconteceu. Entre outras coisas super chatas que eu passei que eu não quero falar, não quero reviver isso. E também as pessoas não merecem serem citadas aqui no meu canal e não no meu vídeo. Vou falar um pouquinho sobre viver em Odivelas. É um bairro mais afastado do centro. Na verdade, Odivelas não é um bairro, é uma cidade do ladinho de Lisboa. Daqui de metrô até o centro de Lisboa, você demora meia horinha de metrô. E morar aqui em Odivelas era muito gostoso. Eu gosto daqui. É um bairro de vila pequeno. Não tem aquela coisa da cidade grande. Não é muito cheio. Mas era bem tranquilo. O apartamento que eu vivia também era muito legal. Tanto que eu tô hospedado lá hoje. Aliás, obrigado, Cris. Você é uma das coisas grandes que aconteceram comigo aqui em Lisboa. Nem tudo foi ruim. Enfim, era bem legal, tinha tudo pertinho, mercado, farmácia,
tudo que a gente precisava, açougue. E principalmente o metrô, que era o meio de transporte que eu usava todo dia para ir ao trabalho. Metrô Odivelas, inclusive estamos chegando aqui nele. O primeiro conselho que eu dou para as pessoas é que quando você se mudar, principalmente quando você não tiver um documento para morar no país, e estiver em busca de faça de tudo para que isso aconteça. Faça de tudo para depender cada dia menos e cada momento menos das pessoas. Vai atrás da informação. Procure um advogado se precisar. Existem milhares de advogados aqui que ajudam as pessoas legais que trabalham ponta firme. E eles vão te ajudar a encontrar aí o melhor caminho para você ter a sua legalização, a sua documentação. Eu não estou incentivando ninguém a vir ilegalmente para o país. Eu fiz. Eu estou contando a minha experiência. Se eu pudesse, obviamente, eu não queria ter essa experiência. Eu queria vir legalmente e nem seria para Portugal, com certeza. Porque assim que eu cheguei em Portugal, eu já sabia que não era o lugar que eu queria estar. Mas era um lugar que me dava oportunidade. E é assim para muitos brasileiros que mudam para cá. Eu mudei, um mês depois eu já tinha uma casa, já tinha um trabalho, já começava a atividade da minha vida e no que seria a minha vida no próximo ano que eu vivi aqui inteiro. E aí você me pergunta, o que mais você precisava? Claro, eu precisava de um documento, eu precisava estar de forma legal aqui para poder viajar, para poder passear, para poder caminhar livremente. Isso também dá caminho para as pessoas abusarem de você. Por quê? Quando você não tem papel, quando você tá ilegal, as pessoas abusam de você porque você não tem aonde reclamar. Pra quem que você vai reclamar? Por exemplo, você trabalhou um mês para uma pessoa e ela não te pagou, simplesmente você vai ficar quieto, porque você não pode ir à polícia reclamar, porque você corre o risco de ter que voltar pro Brasil, de ser deportado. Essa é a pior coisa de não ter documento vivendo em outro país. Que você está sujeito que as pessoas abusem de você o tempo todo e te paguem menos do que pagam para um cidadão comum, para qualquer outra pessoa que tenha documentos no país, que abusem de você numa carga horária. Por exemplo, tinha dias nesse restaurante que eu trabalhava 12 horas sem direito à hora de almoço. Eu sentava para comer, levantava com o meu prato e continuava a trabalhar. Era horrível. E eu espero que um dia eles vejam esse vídeo, inclusive, porque talvez eu esteja falando aqui coisas que eu nunca tive coragem de falar lá. E você pode estar pensando que eu tô fazendo esse vídeo para desencorajar você a sair da sua casa e mudar de país. Não é isso que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo aqui é falando a verdade. É mostrando a verdade, falando de coisas que eu vivi, que não foram agradáveis. E eu gostaria que alguém tivesse falado isso pra mim, pra eu não me encantar com uma vida que não existe aqui, que não ia existir aqui pra mim. Porque é muito fácil você ter uma ideia do que pode ser, e aí você chega num lugar e não é. É totalmente diferente daquilo que você imaginava ou que você planejou na sua vida. Então quando você chegar, esteja preparado para ter qualquer tipo de emprego, para ter um emprego para se sustentar, para ganhar dinheiro. Porque todo emprego é digno. O brasileiro tem um problema muito grande em rebaixar as profissões. E não é uma coisa que acontece aqui na Europa. Tanto aqui em Portugal quanto na Espanha. Agora eu estou generalizando os dois países que eu conheço muito bem. Aqui uma pessoa ela não é menos que ninguém porque ela trabalha num restaurante. E uma pessoa não é menos que ninguém porque ela trabalha com limpeza. Ou porque ela trabalha o dia inteiro servindo outras pessoas. Não, pelo contrário. Toda profissão é digna. Não vai pensando que você vai sair do Brasil com o seu diplominha de advogado ou de marketing, vai chegar aqui e trabalhar com marketing. Querida, pode ser que aconteça, mas não viaja na maionese, sabe? A probabilidade de acontecer ao contrário, a probabilidade de você, formadinho aí na sua faculdade, trabalhar num restaurante, quando você chegar aqui na Europa, é 90% disso acontecer. Mais uma coisa, você vai lidar aqui com coisas muito difíceis, além disso tudo que eu falei. Porque existe a xenofobia, por exemplo. As pessoas pensam que a cultura de Portugal é muito parecida com a cultura do Brasil. E não, não é. É bem diferente. E um defeito das pessoas que imigram, da maioria das pessoas que imigram, é
fazer com que os locais aceitem os seus costumes goela abaixo. E os portugueses, eles odeiam isso. Os costumes são diferentes, as comidas são diferentes, embora aqui em Portugal, na Espanha, é um pouco mais até nessa parte, porque aqui em Portugal, como tem muito brasileiro agora, a cultura brasileira está em todo lugar. Aqui em Portugal eu fiquei chocado que eu fui no Continente ontem e tinha várias coisas brasileiras na prateleira a preços normais, assim. Tapioca por menos de 3 euros, potinho de paçoquinha por 3 euros. Em Barcelona, esquece, não tem isso. Eu estou encantado com essa saudade que a gente mata do Brasil quando a gente vem para Portugal. Tô muito feliz com isso. Esse vídeo não é só de lamúria também não, tá? Tem coisa legal, sim. Eu, por exemplo, tô muito orgulhoso de voltar aqui. Hoje, para mim, é muito mais fácil voltar aqui em Portugal, porque hoje em Portugal eu sou turista, né? Não é igual, a minha vida não é igual à vida que eu tinha aqui. Eu fiz coisas hoje, por exemplo, com a Bianca, que pessoas que moram aqui não fazem, porque uma, elas não têm tempo, outra que não sobra dinheiro. Então a gente parou em um monte de lugar para gravar, consumiu, comeu, sentou em lugares super turísticos. Não é comum você fazer isso quando você mora aqui. Tem muito lugar que eu nunca visitei quando eu morava aqui, continuo sem visitar dessa vez porque não tem tempo, mas eu vou voltar, porque eu tô muito feliz de ter voltado, para tirar esse ranço que eu tinha daqui, porque eu tinha um ranço de Lisboa. Eu, há pouquíssimo tempo atrás, antes de eu abrir a minha mente, eu falava que não ia passar em Lisboa nem para fazer conexão de avião. Eu não queria nem pisar no aeroporto. Testemunha, já falou pra mim. Exatamente, porque eu senti uma dor. Era uma dor mesmo. Porque a minha vida não foi muito legal aqui. A vida da maioria das pessoas talvez não seja tão legal. Mas nem por isso não tem o seu valor. Eu acho que é uma ótima iniciativa das pessoas tentarem mudar as suas vidas, das pessoas que querem sair do país, encontrarem um meio de que isso aconteça é vir para Portugal. E por que eu fiz esse vídeo? Eu fiz esse vídeo porque esses dias um amigo postou no Twitter, uma blogueira ridícula, postando a vida dela em Portugal. Então a menina acordava, era tipo um shorts, um reels que ela tava fazendo. Essa é minha vida em Portugal. Ela pegava uma caneca com algo quente, um chá, um café, colocava na janela ensolarada, se espreguiçava, fazia seu yoga, depois ia pra mesa de computador dela. E ela é tão bonita, a vida dela, sabe? Sim, é essa vida que a gente quer quando a gente sai do Brasil, mas não é essa vida que a gente vai encontrar. E eu posso estar sendo duro nas minhas palavras, eu posso estar sendo negativo nas minhas palavras, mas eu estou sendo real. Nenhuma das pessoas que eu realmente convivi aqui teve uma vida fácil. Então as coisas não acontecem de imediato, infelizmente. E nós, brasileiros, somos muito imediatistas, que a gente está acostumado com tem que trabalhar, tem que ir rápido, eu quero para ontem. Não, aqui as coisas não acontecem de um dia para outro. Eu acho que na vida as coisas não acontecem de um dia para outro. Ainda assim, depois de todas essas dificuldades, eu faria novamente. Porque para mim valeu muito a pena. A minha evolução nesses últimos 5 anos foi muito grande. Como pessoa, eu passei por situações de trabalho, de vida, de situações aqui, vivendo aqui na Europa, que eu tive que descer lá embaixo, buscar a minha humildade e trazer de volta. E isso é muito difícil. Porque eu cheguei aqui com o nariz lá em cima. Todo dia descia o meu nariz um pouco. Todo dia eu tomava um tapa e meu nariz descia um pouco. Até eu entender que aqui não é meu lugar, aqui não é meu país. Eu vou ser um imigrante para sempre. Hoje eu tenho nacionalidade espanhola. Mas mesmo tendo nacionalidade espanhola, eu sou um imigrante. No meu passaporte está nacionalidade espanhola. Local de nascimento, Brasil. Eu não nasci aqui. Eu não sou europeu. Eu não sei o que é ser um europeu. Eu não sei o que é ser uma criança europeia. Estudar numa escola europeia. Eu não sei. Eu nunca vou saber. Então, é para refletir mesmo, tudo isso. De verdade, se você for vir ilegal aqui é mais difícil. Se você já vier com seu vistinho, é só arrumar um trabalho e começar a viver. Você não vai conseguir uma casa logo de cara, a não ser que você venha com muito dinheiro. E sem trabalho, a pessoa vai te cobrar muito dinheiro para você entrar nesse apartamento, por exemplo, para você conseguir ele. Tem pessoas aqui que não tem trabalho, quando vem do Brasil, o dono da casa pede 6 aluguéis adiantados. Eu já vi falar que pede 12 aluguéis adiantados. Eu já ouvi falar também. O cara pede 1 ano de aluguel adiantado, mesmo com todas as dificuldades que eu passei, é uma vida legal.
Então eu gostaria de deixar essa reflexão, agradecer a Bianca que participou aqui do vídeo comigo. Obrigada a você pelo passeio incrível. Sim, a gente passou um dia super amei. agradável juntos. E eu espero que eu possa retornar de férias pra cá e passar mais dias agradáveis com todas as pessoas que eu nem lembrava que eu amava tanto assim aqui, que eu reencontrei, que eu tive momentos super legais de carinho. E tá vendo? Só retornando pra cá que eu percebi isso. Então reflita, se você tem vontade, faça, mas faça direitinho, planeje, não venha na louca não. Não é legal. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Eu espero que as minhas palavras te ajudem a vir preparado e não te desanime. Não é isso que eu queria.